A solenidade da Ascensão do Senhor, celebramos agora nesse último domingo, quase encerrando esse tempo pascal. Nós estamos na liturgia, na chamada 7ª semana depois da Páscoa, depois da Ascensão do Senhor. E agora, próximo domingo, Pentecostes. Estamos rezando a novena preparatória. São momentos muito importantes no calendário litúrgico cristão da nossa igreja. Marcam, então, esse encerramento da Páscoa e a missão contínua da igreja no mundo. E nós vamos ter essa força do Espírito, Jesus garantiu. Vamos, então, um pouco refletir sobre estas festas, como é que a gente celebra e quem vai nos ajudar a compreender essa força que nós vamos receber do Espírito Santo, o que isso representa na vida nossa pessoal e na vida das nossas comunidades eclesiais. Quem vai nos ajudar nessa reflexão? Mais uma vez, nós temos o prazer de recebê-lo aqui entre nós no programa Família dos Devotos. É o Padre Leandro dos Santos, Padre diocesano da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, em Caçapava, aqui da nossa Diocese de Taubaté. Bem-vindo, Padre, bom dia. Obrigado, bom dia, irmão Alain, bom dia, Letícia, bom dia, Juninho, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Aparecida. Estamos, de fato, como o senhor bem disse, finalmente, nos últimos dias da Páscoa. Já celebramos os 40 dias da Páscoa com a festa da Ascensão do Senhor, a subida de Jesus ao Pai. E justamente terminado esses 40 dias da Páscoa, a igreja celebra então a festa da Ascensão. Geralmente ela cai numa quinta-feira, Mas assim como muitas outras solenidades, quando elas caem num dia de semana, elas são transferidas para o domingo, Então, os 40 dias da Páscoa, na verdade, foi na quinta-feira que antecedeu o domingo agora passado. 40 na Bíblia, como nós sabemos, é um tempo de preparação, um tempo de expectativa, 40 dias que Deus fez chover o dilúvio lá na Arca de Noé, 40 dias que Moisés jejuou lá diante do Monte Sinai, 40 dias que o povo atravessou o deserto rumo à Terra Prometida, enfim, 40 dias que Jesus jejuou no deserto, 40 dias e 40 noites, 40 dias que após a ressurreição Jesus foi instruindo os seus discípulos e aí vem a ascensão, Esse tempo de preparação, 40 tempo de preparação, como é a quaresma. E com a ascensão, então, Jesus, depois de ter preparado os corações dos discípulos, ele volta para junto do Pai. E o que é muito bonito, Jesus disse no Evangelho do domingo passado, Permaneçam mais alguns dias aí na cidade, pois eu enviarei o Espírito Santo, que o Pai prometeu. E de junto do Pai, então, vos será dado o Espírito Santo. Mas ainda antes, quando falamos também da ascensão, o que significa ascensão para nós, Qual a importância dela para nós? É a ascensão só de Jesus? Sim e não. Sim, porque é Jesus que sobe ao céu como primeiro, mas Jesus sobe agora não mais somente na natureza divina, Ele desceu do céu, se encarnou no ventre da Virgem Maria e se fez homem, assumiu a nossa natureza humana. Portanto, agora é a nossa humanidade que também é elevada com Jesus. Nós poderíamos dizer que a festa da Ascensão significa que agora nós temos um lugar, um lugar no céu. Como o próprio Jesus disse, um lugar em Deus, um lugar na realidade de Deus. Como ele mesmo disse, eu vou, mas vou preparar este lugar para vocês. Eu dizia ainda ao nosso povo na homilia do domingo passado, quando nós rezamos o credo, nós rezamos sempre as verdades da fé no passado, Ele se encarnou, nasceu, padeceu, morreu, ressuscitou, subiu, mas está à direita do Pai. Aí é no presente. Então significa que Ele está em Deus, Ele está no Pai, nós estamos no Pai, porque a nossa humanidade está também glorificada com Jesus. Então a festa da Ascensão, como nós rezávamos na oração inicial da missa do domingo, é a nossa vitória, é a nossa alegria, pois chamados na esperança somos chamados a participar dessa realidade do céu, dessa realidade da eternidade.
Padre, eu queria que o senhor falasse então, agora para a gente também, e Pentecostes? O senhor falou da Ascensão, que a gente teve então na quinta-feira, comemoramos no domingo, e Pentecostes? Pentecostes é justamente esse tempo em que agora a igreja vive, antes até, após a Ascensão, preparando-se para a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Celebramos justamente no 50º dia da Páscoa, né? Nos 50 dias da Páscoa. Por isso a palavra Pentecostes vem de penta, 50. Né? Depois de passados os 50 dias da Páscoa, a igreja celebra esse 50º dia com a vinda do Espírito Santo que Jesus prometeu que iria derramar sobre toda a igreja de junto do Pai. O que é muito bonito e significativo, o Espírito Santo, como o próprio Jesus disse, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo. Então nós precisamos do Espírito Santo. E Jesus, ao subir para junto do Pai, ele envia o Espírito Santo para que a igreja continue a sua missão, como bem disse o irmão Alain, a igreja continue agora a sua missão no mundo, que é a missão do próprio Jesus, mas na força desse Espírito Santo. Portanto, o que nós ensinamos na igreja não são apenas teorias nossas. O que nós ensinamos na igreja não é apenas aquilo que nós achamos, não é apenas fruto das nossas convicções. Nós ensinamos na força do Espírito Santo as palavras do próprio Jesus. Então, Jesus mesmo disse, o Espírito Santo vos ensinará tudo o que eu disse, tudo o que eu vos ensinei. E o Espírito Santo também vos recordará tudo. O que significa a palavra recordar, né? É uma palavra latina, esse significa novamente, fazer novamente, né? Recomeçar, começar novamente. Reaprender, aprender novamente. Então, recordar, corda, cordes, coração. Portanto, recordar significa passar novamente pelo coração. Então, quando Jesus disse que o Espírito Santo vos ensinará tudo e vos recordará tudo, significa que é o Espírito Santo que faz com que na igreja tudo aquilo que nós celebramos passe novamente pelo nosso coração. Senão seriam apenas celebrações vazias, celebrações para apenas relembrar coisas do passado, né? E recordação não é apenas relembrar. Recordação é fazer passar pelo coração, para que a gente possa novamente sentir, experimentar e vivenciar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje, né? Então, o Espírito Santo é, de fato, o que dá vida à igreja, pois ele ensina tudo e ele nos faz recordar tudo, ele faz com que tudo passe pelo coração e tudo se transforme, né? Por isso que a gente precisa criar muito essa cultura, esse costume, né, Padre, de pedir o Espírito Santo todo dia. Ele tem que ser um companheiro inseparável, porque ele vai ensinar, ele vai recordar. E é bonito essa relação que o senhor fez com a nossa profissão de fé, com a oração do credo. Lá também nós vamos rezar, creio no Espírito Santo. E ainda se a gente pega o creio de Niceia, né? Lá tem, creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho. Perceber tudo isso que a gente reza, gente, na liturgia, na nossa vida. E muitos são símbolos, sinais também que nos acompanham. Eu digo sempre para as pessoas, o Espírito Santo é muito mais que uma pombinha, viu, gente? O Espírito Santo é Deus, você tem que precisar dessa força que vem do alto, né? Mas nós temos os símbolos, inclusive a nossa equipe de produção preparou esse. Como que a gente entende? O que ele representa, Padre? Representa para nós os dons, né? Os 7 dons do Espírito Santo. É claro que os dons do Espírito Santo são muito mais do que 7, né? Mas esses 7 dons, o 7 simboliza também a perfeição, a totalidade. O Espírito Santo vem para completar tudo, né? Tudo se torna completo, perfeito na ação do Espírito. E os 7 dons, como nós aprendemos já desde do catecismo, da catequese, né? O dom da sabedoria, o dom da fortaleza, o dom do temor de Deus, da piedade, da ciência, tudo isso faz com que esses dons, na verdade, são aquilo que constrói, que edifica a nossa vida, que faz com que a nossa vida seja, de fato, também um dom. O maior dom do Espírito Santo é o próprio Deus, que ele, né, é derramado e age em nós, né? O dom do Espírito Santo que nos foi dado pelo batismo, o dom do Espírito Santo que nos foi dado na crisma,
Portanto, esses 7 dons simboliza que na força do Espírito Santo nós temos tudo aquilo de que nós necessitamos para viver neste mundo, mas sempre também rumo ao céu, à vida eterna, à salvação, né? O Espírito Santo é que nos conduz ao Pai. Por isso Jesus nos enviou o Espírito Santo, para que nos dons do Espírito nós pudéssemos ir como que nos amadurecendo na fé, na esperança e sobretudo na caridade. Pois, como vocês cantavam antes de nós iniciarmos essa reflexão, né? Quando o Espírito Santo nos vem, quando o Espírito Santo nos é dado, é no amor, é quando nós permanecemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem, né? Então, a unidade na igreja, ela é um sinal visível da ação invisível do Espírito Santo. Como nós sabemos que o Espírito Santo está agindo, ou melhor, como o irmão Alain acabou de dizer, como que nós sabemos que de fato o Espírito Santo está agindo em nós? Quando nós também nos deixamos guiar pelo Espírito e vivemos a unidade. Então, viver a unidade da igreja é a condição para permitir que o Espírito Santo haja em nós. E é a semana, né, de oração pela unidade dos cristãos. Exatamente. Quais os desafios de vivenciar esse momento junto às nossas comunidades? Eu acredito que antes de nós falarmos de uma unidade entre os cristãos, ou seja, outros irmãos que também professam a fé em Cristo e que não sejam da mesma religião que a nossa, seja também viver a unidade entre nós, cristãos também católicos, né? Estamos vivendo em um tempo de tanta polarização e eu acredito que uma das grandes tarefas de todo cristão é buscar essa unidade. É na unidade que nós iremos ser de fato imagem e semelhança de Deus, pois terminada a festa de Pentecostes, nós vamos celebrar a festa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, 3 pessoas, ou seja, uma unidade perfeita, uma comunidade perfeita. E por isso, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que também dar esse testemunho de unidade. Não permitir que nossas ideias ou que nossas opiniões sejam, por mais que elas sejam divergentes, não nos dividam, né? Nós vivemos uma única unidade, num único corpo, numa única cabeça, que é Cristo. Ele é a cabeça, nós membros desse corpo. Podemos até pensar diferentes, podemos até ter ações diferentes, como é próprio do corpo. Cada membro age de uma forma, mas todos estamos unidos numa mesma cabeça, que é Cristo. Então, viver a unidade na igreja e viver a unidade entre todos aqueles que professam a mesma fé em Cristo, como Deus, como Salvador. E pensando nesse testemunho, Padre Leandro, inclusive a palavra de Deus vai nos dizer também, né? Há diversidade de dons, né? Mas o Espírito é o mesmo, que realiza, que educa, que recorda, que ensina. Agora, para as nossas lideranças eclesiais, pensando nessa unidade, nesse testemunho, essas nossas lideranças, como é que elas podem animar cada vez mais o nosso povo a colocar na prática toda essa maravilha que nós celebramos? Como, por exemplo, ser essa igreja em saída, colocar o pé na missão. Eu acredito que para os nossos grupos pastorais, movimentos, é importante que primeiro tomemos consciência de que aquilo que você acabou de dizer, né? É o mesmo Espírito que dá a vida a todos, é o mesmo Espírito que suscita o carisma em todos. Então, aprendermos a venerar, né? A venerar ou até mesmo a reconhecer esse Espírito no outro, né? Saber que a qualidade do outro, que os dons do outro, não é motivo para nós nos invejarmos, né? Para nós ficarmos às vezes com ciúmes, porque na comunidade pode surgir isso. São questões humanas que também estão muito presentes. Mas a gente venerar no outro a ação de Deus também no serviço do outro, né? E não permitirmos que as nossas diferenças, as nossas personalidades, até porque cada um de nós temos um jeito diferente de ser, etc. Então, não permitir que as nossas diferenças, as diferenças de personalidade, diferença de gênio, de modo de ser, de modo de se expressar, tudo isso faz parte da nossa humanidade e
temos vários modos, né? São personalidades, como nós dizemos, né? Cada um tem a sua. Então, não permitir que isso nos divida, né? Vermos aquilo que é comum. O que é comum entre nós? É o Espírito que dá a vida. E nas nossas comunidades, então, procurarmos viver esse Espírito, testemunhar esse Espírito e tomarmos consciência de que nós somos, de fato, instrumentos desse Espírito Santo na vida também das pessoas. Você lá na sua comunidade pode ajudar muito para que o Espírito Santo também chegue àquelas pessoas, sobretudo, que estão mais desanimadas, mais entristecidas. Perfeito, Padre. Muito obrigada por ajudar a gente a entender um pouquinho, né, sobre a Ascensão, Pentecostes e ajudar quem está em casa também a viver melhor esse momento que a gente está passando da nossa igreja. Seja sempre bem-vindo à nossa família dos devotos. Muito obrigado. Eu agradeço também mais uma vez essa oportunidade. Obrigado, Padre Leandro. Quanta riqueza, Obrigado, né? A gente precisa ter consciência daquilo que a gente celebra, né? Feliz Pentecostes para você, para toda a sua comunidade. E vamos participar, vamos viver as novenas, tudo aquilo que está acontecendo, que a nossa piedade popular, tantas manifestações nos ajude a celebrar bem.